demais insistir que tudo está interligado. O tempo e o espaço não são independentes entre si. Nem os próprios átomos ou as partículas subatômicas se podem considerar separadamente. Assim como os vários componentes do planeta, físicos, químicos e biológicos, estão relacionados entre si, assim também as espécies vivas formam uma trama que nunca acabaremos de individuar e compreender. Boa parte de nossa informação genética é partilhada com muitos seres vivos. Por isso, os conhecimentos fragmentários e isolados podem tornar-se uma forma de ignorância, quando resistem a integrar-se numa visão mais ampla da realidade. Quando falamos de meio ambiente, fazemos referência também a uma particular relação, a relação entre a natureza e a sociedade que a habita. Isto nos impede de considerar a natureza como algo separado de nós, ou como mera moldura da nossa vida. Olá, bem-vindo ao Laudato Si, Cuidar da Casa Comum. Voltamos a analisar a encíclica Aspas Ecológica do Papa Francisco e nosso convidado hoje é o professor Edgar de Assis Carvalho, do Departamento de Antropologia da PUC e coordenador do Núcleo de Estudos da Complexidade. Bem-vindo. Muito obrigado, Edgar. Obrigado. Você é um intelectual, um pensador e deu já algumas entrevistas sobre a encíclica. O que você destacaria nesse texto? Quando eu fui convidado para ser um dos entrevistadores pela Unicinos, né, a ideia deles era reunir pensadores de naturezas variadas, né, cada um abordando o aspecto que achasse mais relevante. E me convidaram exatamente para fazer algumas conexões com as ideias do pensamento complexo de Edgar Morin, etc., no qual eu trabalho há algum tempo. E foi assim que eu comecei. E para fazer a entrevista, eu me debrucei na encíclica, né? Então, a primeira coisa que eu acho importante é a estrutura mesmo, a estrutura do texto, que você tem ali 246 itens, parágrafos, né? Distribuídos em 6 blocos, né? 3 um pouco mais, digamos, voltado para a essência do cristianismo, uma coisa assim. O capítulo central, que é da ecologia integral. Que é o quarto. O quarto. E os seguintes, o quinto e o sexto, que são os mais propositivos. Então, ela tem uma estrutura que convida o leitor a não abandonar a leitura. E mais que isso, ela não é linear. Você pode começar pelo quarto, pelo sexto, pelo primeiro. Foi assim que eu comecei a fazer a leitura. Primeiro linear, depois misturando os capítulos. E, claro, a ecologia integral é aí o conceito mais central. O né? núcleo duro. O núcleo duro. E é um conceito que algumas vezes acho que é entendido de uma maneira um pouco equivocada, porque não se refere apenas à ecologia, enquanto defesa do meio ambiente, não é só isso. Muita gente acha que eu acho que não é. É uma defesa dos ecossistemas planetários, envolvendo aí sim a natureza, a cultura, os homens, a ética, a política, etc. E fala um pouquinho só quem é o Edgar Morin, e ele teve também uma acolhida muito favorável a essa encíclica, não é isso? Ele teve, uns 2 meses antes da entrevista, ele fez uma pequena entrevista, deu uma pequena entrevista também para a Humanitas, dizendo que a encíclica representava um passo importantíssimo no século XXI para a defesa de um conceito que para ele é fundamental, que é o conceito de terra-pátria. Então ele dizia que a encíclica é uma contribuição inestimável a esse respeito, né? E eu concordo com ele, acho que é isso mesmo. E essa coisa de complexidade, o que é isso? Pois é.
difícil de sintetizar, mas a complexidade é aquilo que junta as coisas, que não que separa. A complexidade é algo contra a fragmentação, contra a disciplinarização, a especialização delirante e tudo isso. E há um dado que me chamou muita atenção na encíclica, porque a complexidade totalmente abandonou as oposições binárias. Quer dizer, tudo aquilo que é dois está fora. Assim, razão, emoção, nada de oposição. Ciência, religião, etc. Isso me chamou muita atenção. E para o Morin há uma coisa do humano que é muito interessante. Ele diz mais ou menos o seguinte, que o humano está ancorado em 3 eixos. Um eixo que é do indivíduo, um eixo que é da sociedade e um eixo que é da espécie. Então, o indivíduo que está aqui, ele é ao mesmo tempo indivíduo, sociedade e espécie. Na encíclica, essa foi uma das questões que foram feitas, que o trino, quer dizer, Deus que é trino, a trindade cristã, tinha alguma a ver com a tríade da complexidade, indivíduo, sociedade e espécie. Tá. Eu pensei bem na resposta e me veio a seguinte imagem, que elas são opostas e complementares ao mesmo tempo, como se uma não pudesse existir sem a outra. As três partes se juntam. Tá. Isso foi um lado importante. E no caso da ciência mesmo, quer dizer, se você pensa toda a produção do pensamento complexo, ela é ancorada também na arte, na ciência e na espiritualidade. Sei. Nada de diabolizar a espiritualidade, nem divinizar a arte ou a ciência. Elas são complementares, né? Então, a proposição do diálogo mesmo. Me diga uma coisa, qual foi a tua primeira impressão ao entrar em contato com o texto? Por que é que você, que é um antropólogo, que tem outras leituras para fazer, de repente dedicou seu tempo a essa encíclica, primeiro, e segundo, quando você teve contato, qual foi a sua sensação? Isso não é propriamente agora novidade da encíclica, não. Eu ando uns 10 anos para cá, talvez, um pouco menos, me debruçando sobre essa articulação ciência-religião. Sim. Porque eu acho que há intolerância de ambas as partes, né? Tanto da área científica quanto da área religiosa também. Então eu comecei a fazer leituras, inspirado um pouco em alguns debates, por exemplo, do Humberto Eco com o cardeal Ratzinger, que eu acho muito interessante aquilo. Gente da psicanálise que também está debatendo com teólogos. E eu fui encontrando ali uma base onde as duas áreas se opõem e, ao mesmo tempo, se complementam. Entendeu? Foi por isso, né? Então, eu sou um leitor das encíclicas todas, mas nessa eu me debrucei mais, não só porque eu acho que o Papa Francisco é uma figura muito singular na história papal, vamos dizer assim, está abrindo novas possibilidades e tem um diálogo que você percebe na leitura. É interessante isso. Tem momentos da encíclica que parece que você está lendo um livro de filosofia da ciência. Tem horas onde ele penetra mais na trindade cristã, na missão da igreja, Nossa Senhora, etc. Mas tem momentos onde você fecha os olhos e você parece que está lendo um texto de filosofia da ciência. Isso é que é fantástico. Eu estava lendo numa dessas entrevistas, não lembro o nome, de uma pessoa que participou da redação, foi um dos participantes da redação final da encíclica. Sim. E ele dizia uma coisa interessante, que o Papa teve uma assessoria científica ali, que você percebe que há ali presenças da filosofia, presenças da antropologia, das humanidades em geral. Você percebe isso nas entrelinhas. E o cara dizendo que realmente ele contou com essa colaboração no sentido de incorporar no texto aportes que não eram essencialmente religiosos. Então você percebe isso.
Uma coisa que me chamou muito a atenção são, assim, 9 ou 10 vezes que ele fala tudo está interligado, tudo está relacionado. É sensacional isso. Ele insiste muito quanto a isso. E se você faz uma digressão aí, essa é exatamente a pedra angular da complexidade, que tudo é rede, tudo está interligado, que tudo está relacionado. Complexos é isso, é o que liga, o que junta. E ele fala várias vezes na interligação, né? Agora, há com a palavra ecologia também, né? Porque eu ouvi alguns intérpretes, vamos dizer assim, dizendo que a encíclica era uma questão nova para o meio ambiente. E eu acho que ela não é só do meio ambiente. Eu acho que ali há também uma tentativa no texto de acabar definitivamente com a oposição homem-natureza. Tá. A natureza faz parte do homem e o homem faz parte da natureza. Este também é um pressuposto básico do pensamento complexo. Sim. Que a separação natureza e cultura fez um estrago na vida social, não só na ciência. Isso tem base na Bíblia. Pois é. Exatamente. Então, quer dizer, numa leitura da Bíblia, numa leitura dicotômica, etc. Porque eu já ouvi também gente dizer que a encíclica não toca mantém intocável a separação homem-natureza. Discordo integralmente. Eu acho que lá há sim uma tentativa de mostrar que homem e natureza fazem parte de uma mesma totalidade. Isso está claro, não só no capítulo, no núcleo duro, como ele chamou aqui, da ecologia integral. Isso está na proposição do final, dos finais, que ela é propositiva no final. Né? E também ela está delineada no começo. Ele vai preparando aos poucos o terreno para dizer que homem e natureza estão indissoluvelmente ligados. Isso eu acho muito. E eu acho interessante que ele elaborou uma espécie de... Isso sim, eu acho que é novidade, uma espécie de teologia ecológica. Quer dizer, quando ele fala dos aspectos mais propriamente que é a praia dele, né, que é a religião, afinal de contas, né, ele tenta reinterpretar tanto a doutrina quanto a ética do catolicismo ou do cristianismo em geral, dentro desse ponto de vista. A tal ponto que ele chega e diz assim, olha, essa opção, essa conversão ecológica, que é um termo religioso, não é opcional. Eu achei isso incrível. Quer dizer, não, meus amigos, não dá para ficar empurrando com a barriga mais, né? Eu achei muito interessante. Teve um aspecto também que me chamou a atenção. O entrevistador fez essa longa entrevista e ele, no final, perguntou para mim se eu poderia dizer, depois da encíclica, qual era a minha visão de mundo, não como um homem do pensamento complexo, da filosofia, nada disso, mas eu conversei com ele e disse, olha, eu acho que depois disso eu sou um espiritualista cristão mesmo. Sabe, essa ideia de que o espiritualismo cristão não é um bicho de 7 cabeças, é uma coisa que está ancorada nesses pressupostos da ética, por exemplo. O propositivo lá do final, a impressão que eu tinha é que eu estava lendo em outro registro o método 6 do Edgar Morin, que se chama A Ética. Ali parecia... Ele não cita, também não precisa ficar citando todo mundo para haver ressonâncias e coincidências. Parecia que eu estava assim, tendo uma epifania de ver o método 6 chapado ali em cima do texto. Método 6 é um livro... O Morin tem 6 volumes de uma grande obra chamada O Método. O método 1 da natureza, o 2 sobre a vida, o 3 sobre a humanidade, o 4 sobre o conhecimento, o 5 sobre a identidade e o 6º sobre a ética. É uma obra gigantesca que foi escrita a partir de 77 e a ética é o 6º, que foi publicado em 2004. E lá também a ética está ancorada
nos três. Os três. Então, O tripé. ele diz assim, falar de ética, na tríade, né, como eles chamam, falar de ética é a ética de si, a ética do outro, é a ética da espécie. Isso é a ética. A tríade tão explicitada não está lá, na encíclica, assim, triádica, mas ela está presente dizendo que a ética é não é uma salvação, mas é uma base para a defesa do oikos. Isso eu acho... Nossa casa comum. Da casa comum. Esse é o sentido grego da palavra. Né? E que a crise é exatamente decorrência ela enfatiza a defesa da casa comum o tempo inteiro. Eu acho que isso aí tem um lado muito coincidente com as proposições do pensamento complexo. O Morin acabou de publicar um livro agora sobre a educação, de novo, chama Ensinar a Viver. Sei. Então ele pega qual é a missão da educação? Só tem uma, é ensinar a viver. Então há uma volta para o Montaigne, para os filósofos, mas ele diz que falta na educação a pulsão erótica. A universidade, a educação ficou deserotizada. Então esse eros é o eros da pulsão de vida, é o eros da ética de si, do outro e da espécie. Eu acho que isso tem uma correspondência muito grande na encíclica também. Edgar, você como antropólogo, que aspectos da antropologia são mais fortes nessa encíclica? Vou responder por partes. Primeiro, que você, quando entra por essas filosofias que juntam as coisas, que religam, que são interdisciplinares, etc., você vai se desantropologizando. Sei. Eu vou dizer por quê. Porque a antropologia acreditou demais no homem, ela é antropocêntrica demais. Sei. Então, daí, essa vocação, aliás, é uma coisa que também aparece na encíclica. O mundo ficou antropocêntrico demais. Tá certo. E esse antropocentrismo cela a única possibilidade que o homem tem de dominar a natureza. Diz lá a encíclica, a natureza não foi feita para ser dominada impunemente. Ao contrário, ela foi feita para ser respeitada, para ser idolatrada, preservada, cultivada. Então, essa questão da antropologia é uma questão séria, mas se eu faço antropologia ainda, eu faço uma antropologia que não é antropocêntrica. Tá certo. Tá. Mas tem uma coisa, ele fala em cultura várias vezes. Fala. Os conceitos são assim, cada área escolhe o seu conceito. Né? Então, o conceito de cultura é uma escolha da antropologia. A antropologia adora o conceito. Então, o conceito foi muito definido, e quando um conceito é muito definido, ele fica muito redundante. Sei. Definiu tanto que ele perde a sua força explicativa. Edgar Morin, para citar mais uma vez, ele fala da cultura, uma expressão que eu adoro, diz, a cultura é um conceito armadilha. Cuidado com o conceito. Por quê? Porque ele foi contaminado pela visão cartesiana. Então você pegou a cultura, o que é a cultura? É o esforço dos grupos humanos conseguirem viver em sociedade. O paradigma cartesiano entrou no conceito e dividiu, fatiou a cultura em cultura erudita, cultura popular, cultura de massa, cultura disso, cultura daquilo, cultura material, cultura imaterial, e foi fragmentando cada vez mais. O Morin usa um conceito que eu acho interessante, que ele diz, cultura é o seguinte, é ordem, regra, é desordem, desorganização, é interação, viver junto como a gente pode, indivíduo, sociedade, espécie. E reorganização. A cultura, a estrutura nem mais triádica, é em 4, ela é quaternária. Ordem, desordem, interação, organização. Tudo aquilo que é padrão sempre contém
alguma coisa de desordem, alguma coisa de interação, de reorganização. Tira a cultura, da cultura essa ideia, foi o Zygmunt Bauman que disse, que a cultura, como os antropólogos viram, é a fábrica da ordem, do padrão, da regulação, etc. E o dispositivo cartesiano chegou e dividiu material e imaterial, isso, massa, sem massa, erudito e popular. Outra coisa, você acha que qual seria a influência, a contribuição para a solução ou para o encaminhamento da questão ecológica? Porque tem uma hora lá que ele fala assim, não podemos negar a importância de visões catastróficas, etc. Não é que ele concorde, mas ele não nega, não é? Então, essa situação de emergência ecológica que a humanidade se colocou e gerou, o que é que uma encíclica e o que está lá escrito contribui? Em primeiro lugar, eu acho que para você começar a conversar isso, você tem que banir a intolerância e começar a dialogar. Por exemplo, eu adoraria, não vou poder ir para a conferência da COP em dezembro. Em Paris. Em Paris. Adoraria ir, porque eu acho que na COP a presença da encíclica vai ser maior do que a gente pensa. Pelo menos é isso que eu deduzi da matéria publicada pela Universidade, pela Unicinos. Porque eles vão ter uma presença, segundo eu compreendi, bastante importante. Estratégica, para discutir a noção da crise. Quer dizer, a crise é uma palavra também complicada, vem do grego, crise pode ser corte, mas pode ser também reorganização. Eu acho que seria importante, e acredito que isso vai acontecer, que a COP integrasse essa visão. Acho que também que ela é importante na universidade. Sim. A universidade teria que discutir isso também sem intolerâncias, principalmente na área das ciências humanas. Né? Não de forçar uma bibliografia obrigatória, nada disso, mas botar na ordem do dia as humanidades discutirem essa questão. Né? Acho que isso falta na universidade. Não só aqui, como em outras. Né? Ela nasceu, essa encíclica, na PUC de Buenos Aires. Pois é. Então, quer dizer, as PUCs, como sabemos bem, são diferenciadas, dependendo de quem dirige. Então, a diferença. Não custava nada que aqui, a PUC de São Paulo, tivesse uma discussão séria, despreconceituosa, constante. Produção de situações, de formas concretas de botar na prática. Porque o Papa tem coisas interessantes. Ele fala de ar-condicionado, ele fala de plâncton. Quer dizer, de repente, né? A encíclica, ela se fosse possível classificar, né? Ela é polidisciplinar. Sei. Porque ali você tem aportes, você percebe na leitura, de várias áreas. Várias áreas. Não é? Como você lembrou bem, a questão antropológica, da cultura, da identidade, eu não sei o quê. Você olha, tem a noção de crise que está ali permanentemente no texto inteiro. A noção de ecologia integral, que muita gente falou nisso, quer dizer, o Guattari e o Deleuze o Guattari tem um texto chamado As Três Ecologias, né, que são a ecologia do indivíduo, da sociedade, a ecologia da mente, que tem que mudar a cabeça das pessoas. Né? As pessoas têm que começar a pensar diferente, é que nem na educação. Né? Se você não muda a cabeça do educador, ele não vai modificar nada. E ele vai continuar a ser caudatário da especialização, da expertise, da fragmentação. No meu delírio, eu ficava pensando assim, e se o Papa, de repente,
arranjasse uma cadeira e ficasse sentadinho ali durante a conferência em Paris, só isso, sem falar, só olhando, ia ser ótimo. Eu acho que seria uma grande coisa, só olhando, exatamente, só olhando, porque a presença é muito... bom, além de ser carismática, do ponto de vista pessoal ela no campo das ideias, eu acho que ele está bastante à frente do Ratzinger, por exemplo, que era um filósofo, um bom filósofo, um bom filósofo. Mas eu acho que o Francisco, o Papa Francisco, ele está mais atinado com a defesa planetária e que a ciência teria uma grande responsabilidade nisso. E ele tem autoridade para falar isso. Exatamente. Tem moral para falar isso. Exatamente, não é? Exatamente. Então, se você junta esse aspecto polidisciplinar, eu acho que você tem um material. Eu estive em Paris recentemente e há uma livraria católica que tem um dos melhores acervos de livraria que eu conheço na França, que tem muita filosofia, tem tudo que você possa imaginar. Livraria? Ela chama La Procure, a procura. E lá tinha edições, eu não comprei porque eu já tinha a edição brasileira. Tem edições lindas da encíclica, de luxo, edição, gravado, mini-livro, maxi-livro, a encíclica em pedaços. Com ilustração. Com ilustração. Muito interessante essa proliferação das versões francesas do texto. A brasileira ficou uma brochura comum, né? Talvez merecesse uma edição mais... Edgar Assis Carvalho, muito obrigado pela sua competência, pelas suas reflexões. E você continua conosco em Laudato Si, cuidar da casa comum. Muito obrigado.